Olá, voltamos a conversar com o professor Pierre Escodro, que é veterinário e coordenador do projeto Carroceiro Vet Legal. Professor, na UFAL o senhor desenvolve um doutorado que desenvolveu um novo fármaco, um novo medicamento para cavalos? Na verdade, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Química e Biotecnologia, em que a gente faz uma pesquisa multidisciplinar alicerçada no cavalo em que o carroceiro tem uma importância fundamental. A gente desenvolveu um fármaco em que a gente diminui ou interrompe a transmissão nervosa para síndromes degenerativas, ou seja, para problema, principalmente no casco, que é comum no cavalo, dele tem um problema que não tem cura mais. Então a gente tira a dor dele, e a gente está estudando quanto tempo isso, e faz com que ele tenha qualidade de vida ainda, né? Então, e a gente não sacrifica esse cavalo. Isso começou já há alguns anos e agora culminou com o final da minha tese de doutorado aí para fazer a patente do fármaco, e que pode até ser futuramente transferida essa tecnologia para medicina humana em relação a pacientes com câncer terminal e melhorar a qualidade de vida do pós, né, do final da vida desse paciente. Essa doença é muito comum? As doenças degenerativas, principalmente do casco, em relação ao casco do membro anterior das patas do cavalo, a gente acredita que 80% das manqueiras estão relacionadas àquela região. A região para baixo do joelho, 90% indiretamente relacionada com o casco. Então, dentro da que a gente chama da clínica médica do aparelho locomotor do cavalo, que é a ortopedia equina, certeza a gente tem uma alta casuística nisso, não só no animal carroceiro, mas também no animal de vaquejada, no animal de corrida e nas outras modalidades aí, né, bem mais cuidadas. Agora, o que causa isso? É a ferradura inadequada? Existe ferrajamento, existe problema de aprumo, então a gente tenta fazer um trabalho de conscientização de casqueamento, para esse animal ser casqueado, quer dizer, ele tem que ter um aprumo melhor. Se a gente tiver um sapato torto, obviamente que a gente com o tempo vai desenvolver alguma síndrome óssea dentro na planta do nosso pé. Então a gente tem toda essa questão de incentivo de conscientização, mas o que causa esses problemas? Excesso de esforço, problema de aprumo, falta de informação de como cuidar desse membro e, obviamente, que a maioria deles está associado ao excesso de trabalho. Quer dizer, um trabalho de uma forma não adequada. Não só no carroceiro, mas também no animal de corrida, animal de vaquejada, que também tem essas síndromes com frequência. Sem contar que tem muito cavalo que nem a ferradura usa, principalmente aqui em Maceió, né? O cavalo anda sem nada. O problema da ferradura é o seguinte, a ferradura ela faz escorregar no asfalto, porque ela é ferro. Então você teria que desenvolver um método em que você teria que ter uma ferradura encapada. Isso custa caro, ou senão um processo de reciclagem que essa ferradura fosse condensada em borracha. Existe. Na Itália, por exemplo, a Polícia Montada da Itália faz. Agora, aqui os carroceiros eles têm até uma maneira muito curiosa. Eles colocam a câmara de pneu de carro, né, que está gastado, e eles pregam com prego, quer dizer, a partir do momento que eles pregam, se esse prego tiver contaminado, por exemplo, com tétano, e foram para a parte viva do casco, eles podem desenvolver tétano. Então, daí morre com uma síndrome neurológica que pode até ser confundida com raiva, e é o tétano. E é o tétano. Então, quer dizer, teoricamente, a gente tem muito trabalho nesse sentido que dá para desenvolver aí vários anos de pesquisa, anos de trabalho social e anos de incremento ao ensino, né? Não só da medicina veterinária. Agora, nessa perspectiva mais social, como criar uma convivência mais harmônica entre o cavalo, o carroceiro e a sociedade, já que ele é um elemento tão importante nessa economia informal? Eu acho que todas essas ações de fundamental importância, que o Ministério Público Estadual, a doutora Dalva Tenório, que realmente é uma lutadora nessa causa, do SMTT, quer dizer, são importantes, mas eles são esporádicos. Você faz uma ação a cada 2 meses, 3 meses, inclusive o carroceiro Vet Legal. Então eu consigo apagar aquele fogo momentaneamente e não consigo dar continuidade. Eu acho que sim, que a gente teria que ter centros de inclusão. Pensando no que você tem numa cidade de 400 famílias, numa cidade como Viçosa, que vive do cavalo, quer dizer, isso já é significativo no sentido de você ter um centro de carroceiros. Para quê? Para os filhos desses carroceiros, aos poucos, estudando, saindo dessa atividade. No interior, será que é necessário sair? Ou será que a gente vai tirar eles do cavalo e depois eles não vão ter sustento? A gente tem um levantamento
dentro de Viçosa que mais de 60% das famílias chegam a ganhar quase 2 salários mínimos com o cavalo. Com a atividade envolvida com a sua Quer carroça. dizer, então a gente tem isso daí, esse levantamento que obviamente que precisa melhorar e vir assistência social, vir pedagogia, trabalhar junto com a gente nesse sentido, que a gente como médico veterinário realmente fica um pouco limitado em te dar dados fidedignos, dados reais do que está acontecendo. Mas com certeza a gente tem programas contínuos, por exemplo, a ideia nossa em Viçosa, tem um ambulatório direto, Pelotas no Rio Grande do Sul, o ambulatório do carroceiro deles, da Federal de Pelotas, é fora da universidade, quer dizer, não está vinculada totalmente com a universidade. Você já criou um programa em que você tem médicos veterinários atendendo esse pessoal e, inclusive, já tentando direcionar para a multidisciplinaridade. Eu acho que isso seria fantástico. No interior, com certeza. Né? Você tem, só para te dar um exemplo, a gente teve um projeto que depois teve um cunho político que não deu muito certo, que a gente pegou 10 crianças de estudantes de primeiro grau da cidade de Viçosa, levou para a fazenda da Universidade Federal de Alagoas e dava bolsas para eles trabalhar meio período e eles tinham que estar bem na escola meio período, com média 7 lá, né, mais de 7. Quer dizer, veja que trabalho. O primeiro dia, eram crianças de 12 a 13 anos, o primeiro dia que a gente foi a trabalhar com essas crianças, elas estavam bebendo pinga. No primeiro dia? No primeiro dia. Estava associado direto ou indiretamente com o carroceiro. Quer dizer, eles estavam já. O alcoolismo faz presente, por quê? Porque você não tem uma. Então, quer dizer, esse tipo de programa de fazer a criança ir na escola e sair da escola, estar trabalhando, até no meio rural. Nós estamos falando de uma cidade pequena, quer dizer, que a gente tinha... Quem dirá esse problema amplificado Imagine isso numa cidade maior. Quer dizer. Professor, estamos chegando ao finalzinho. Tá. Só para encerrar, o senhor disse para a gente que vai fazer também uma ação de adoção de cavalos e carroceiros, vai ter um cuidado mais focado. Como é que vai ser isso? A ideia nossa é pegar 10 animais, 10 carroceiros conscientes em Maceió, fazer um trabalho total, quer dizer, full time para eles, quer dizer, cuidar do cavalo, ver como que a gente pode, alternativas de melhorar a nutrição, melhorar a economia doméstica para eles saberem como controlar esse fluxo de caixa do que eles ganham, até, a gente sabe, um cooperativismo para eles trabalhar melhor, ter uma camiseta, ter uma carteirinha, qual é o problema na casa dele? Tem problema com droga? Vamos tentar pôr assistência social dentro, então a ideia é fazer um projeto piloto com 10 carroceiros. Isso né? Começa quando, professor? Eu acredito que agora em agosto, final de agosto, setembro, a gente já começa isso daí todo sábado. Perfeito. Professor Pierre Escodro, queria agradecer a sua presença aqui no Conhecer e parabenizar por esse trabalho feito também. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho e também de desmistificar essa coisa do carroceiro marginal. Quer dizer, o carroceiro não é um problema social. Ele é um problema social relacionado à falta de informação e não à maleficência. Eu não acredito que o carroceiro faça mal. Na verdade, ele não faz o bem por falta de conhecimento do bem. Então, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Perfeito. Obrigado, professor. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até a próxima.